Aleluia, santo é teu nome. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar de novo aqui, tá certo? Gravando mais um vídeo. Eu passei uns tempos sem gravar vídeo, mas estou de volta para a honra e glória do Senhor Jesus. Espero que esses vídeos venham abençoar a tua vida, trazer transformação e mudança, tá certo? Vamos falar um pouco sobre o Senhor Jesus. Porque nós lemos o que? Jesus o Cristo. Tem pessoas que acham que Jesus, o Cristo, o segundo nome Cristo seria o sobrenome do Senhor Jesus, quando na realidade não é esta. Um exemplo, João Pedro. O Pedro é o que? O sobrenome da pessoa. Mas Jesus o Cristo, a palavra Cristo fala ungido, não é o sobrenome de Jesus. A palavra Cristo mostra o ministério do Senhor Jesus, ou seja, que ele tinha sido ungido por quem? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que ele mesmo falou, o Espírito do Senhor me ungiu para quê? Para levar liberdade aos pobres, para libertar os cativos. E nós vimos isso manifestado no ministério do Senhor Jesus, onde através da unção do Espírito Santo, o Senhor Jesus curou paralíticos, o Senhor Jesus trouxe vista aos cegos, o Senhor Jesus ressuscitou pessoas que já tinham morrido, pelo quê? Pelo poder do Espírito Santo. Então, quando você fala Jesus Cristo, você está dizendo Jesus o ungido, ungido por Deus para libertar os cativos, e fala também da obra do Espírito Santo, da obra de Deus, Espírito Santo. Tá certo? Quero falar mais um pouquinho agora sobre o Espírito Santo. Quando a palavra fala Espírito Santo, pelos nomes do Espírito que aparecem na Bíblia, isso mostra a natureza do Espírito Santo, isso mostra o ministério do Espírito Santo. Vamos lá. Primeira palavra, quando você lê na Bíblia, Espírito Santo, fala da santidade do Espírito Santo. Está mostrando que o Espírito Santo ele é santo, ele é puro. Quando você lê na palavra, apenas a palavra, o Espírito, está falando de quê? Da eternidade do Espírito Santo. Porque o Espírito ele não morre. Isso está mostrando o quê? Que o Espírito Santo ele é Deus, porque ele é eterno. Entendeu? Quando você lê o Espírito de Cristo, isso está falando de quê? Da unidade do Espírito Santo com o Senhor Jesus, mostrando que eles são um só e que estão unidos. Quando você lê também o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor Jeová, está falando de quê? Da unidade entre o Espírito Santo e Deus Pai. Quando você lê o Espírito de força, está falando do ministério do Espírito Santo, ou seja, o Espírito de força, aquele que dá força à igreja, aquele que dá força aos crentes. Quando você lê o Espírito de fortaleza, está falando também do ministério do Espírito Santo, que ia trazer fortaleza para a igreja. Tá certo? No grego, Paracletos, o Espírito Consolador, fala também do ministério do Espírito Santo, que uma das funções do Espírito Santo é trazer consolo para aqueles que buscam ao Senhor Jesus, tá certo? Então nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus também prometeu que nós seríamos ungidos pelo poder do Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para fazer a sua obra, para levar transformação às pessoas pelo poder do Espírito Santo. E como fazer para ser ungido? É simples. Você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a ler a Bíblia, tudo na direção do Espírito Santo, tá certo? E ter uma vida de oração na direção do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que pagar preço. Você tem que ser cheio, tem que orar umas 3 horas ou mais, tá certo? Você tem que ler a Bíblia todinha, de capa a capa, tá certo? E jejuar também, jejuar para matar a carne. Tá certo? Quero contar um segredo espiritual para vocês também, tá? Lá em Provérbios está escrito o quê? Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada, esses me encontrarão. Glória a Deus. Por que Deus escreveu isso? Vamos lá. Porque depois da meia-noite, na alta madrugada, tem um dia da semana onde Deus tira para visitar a terra. Na madrugada, ele tira para visitar a terra. Nesse momento, todos os poderes das trevas eles são amarrados. E o crente que estiver de joelho, e o crente que estiver orando ao Senhor, buscando Ele na alta madrugada, ele vai sentir essa manifestação do poder de Deus, como ele nunca sentiu. Por isso que a palavra diz, eu amo os que me amam, que me buscam de madrugada, esses me acharão. Você começa procurando, você começa buscando, e no dia que o Senhor resolver visitar a terra, e você estiver orando, você vai ser tocado pelo poder de Deus. Nós vemos a Bíblia fazendo menção claramente que o Senhor Jesus muitas das vezes orava na alta madrugada, que é um período entre a 1 da madrugada e as 3 horas por aí. Então fica na paz, começa a buscar o Senhor na madrugada, Ele vai transformar e te renovar. Se inscreva, ativa o sininho, tá certo? E comenta aí, que Jesus te abençoe. Fica na paz, queridos irmãos.